Ainda sobre esse assunto, o PT assinou um manifesto em conjunto com outras siglas da base aliada do governo, em que critica o corte de gastos elaborado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não sabemos ainda o que vem a ser esse plano. Ainda a ser apresentada, a revisão das despesas se arrasta há semanas. O manifesto critica os cortes aventados e a limitação de reajustes de programas sociais, como o benefício de prestação continuada e o seguro-desemprego. Outras duas áreas com possível restrição no pacote são saúde e educação. E aí diz um trecho desse manifesto, abre aspas, agora querem cortar na carne da maioria do povo, avançando seu facão sobre conquistas históricas como o reajuste real do salário mínimo e a sua vinculação às aposentadorias e ao BPC, o seguro-desemprego, os direitos do trabalhador sobre o FGTS, os pisos constitucionais da saúde e da educação, fecha aspas. O documento também aproveita para criticar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, aspas novamente. O poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia agitam o fantasma de uma inexistente crise fiscal, quando o que estamos vivendo é a retomada dos fundamentos econômicos destruídos pelo governo anterior. Onde estavam esses críticos quando Bolsonaro e Guedes romperam os orçamentos públicos e a credibilidade do Brasil? Fecha aspas, Augusto, a gente trouxe uns trechos desse manifesto que se manifesta contrário a uma medida que ainda nem sabemos o que é. PT não dá um passo sem autorização do Lula. Ou o Lula não sabia dessa nota. Ele autoriza isso aí. É o estilo dele, mas desde que nasceu. Ele dá uma força para o Haddad e finge que o Haddad não pode viajar, porque é fundamental. Vamos ficar para discutir aí os gastos. Quais serão? Não se reuniram, nem conversaram. Por quê? Porque o Haddad também não entende nada de economia. A gente pode aqui sugerir algumas coisas. O Lula disse que quer pedir algum sacrifício do Congresso. Então, vamos lá, tá certo. Mas sugira que tipo de corte fazer. Eu tenho a sugerir. É só pegar e cortar pela metade o fundo partidário lá e o eleitoral, que já resolve boa parte do problema. Acaba com os jatinhos da Fabitur para servir como exemplo. Agora, fecha o Ministério do Desenvolvimento Agrícola, ele é absorvido pelo Ministério da Agricultura. Fecha essas coisas aqui, Ministério dos Direitos Humanos, dos Direitos da Mulher, da Família, transforma em secretaria. Uma só, para cuidar disso daí. Pega os inúteis. Eu nem sei qual é o Ministério do Juscelino, mas pode jogar fora. Joga no lixo. Agora, eles não fazem nem isso e vêm com um discurso que é uma coisa demagógica, cínica, que é essa aí dessa nota. Não, vão cortar os direitos dos trabalhadores. O que é isso? O que é isso? Que tem de ser cortado é esse dinheiro que eles cobram da gente, os sindicatos. É isso aí que é defender o trabalhador. Não é proteger os sindicatos, que esses vivem da ganância dos líderes sindicais. Agora, com quase 40 ministérios, só a Janja já vale um ministério, pode contar como ministério, eles ficam falando que não, vamos estudar onde gastar. O Haddad sabe onde buscar esse dinheiro, o Lula sabe, só que são cínicos, como sabem também os dirigentes do PT. Eles não pensam no Brasil. É isso. Deixa eu ouvir o Silvio, você também acha aí que é jogo de cena, Silvio, balão de ensaio? O ministro Fernando Haddad disse que precisa ouvir o Lula, aí depois vem um manifesto assinado pelo PT e outras siglas da base aliada criticando possíveis mudanças que a gente não sabe nem o que é, porque esse pacote de corte de gastos, a gente está entrando aí na terceira semana sem nada concreto. Bom, em relação ao Haddad, aquilo que temos dito, né? Ele não é do ramo, ele não sabe o que ele está fazendo nessa pasta até agora. Aliás, ele, em todas as entrevistas recentes, ele dá um jeito de falar sobre outro assunto. Tergiversa e acaba falando de mudança climática, ele vai para algum canto ou utiliza expressões que ele criou e não sabe explicar. Arcabouço fiscal. Até hoje o brasileiro não sabe, nem ele, nem ninguém talvez que trabalhe com ele.
Cortar gastos significa enxugar a máquina pública, e isso não condiz com o PT. Porque o PT, quando chega ao poder, a Brasília, o PT entende que o Estado é patrimônio do partido. Sempre foi assim, desde o enxoval que a Janja troca, a cama, os móveis, até a quantidade de ministérios. Um jornal nessa semana, a Folha de São Paulo, aliás, mais de um, e o Estadão também, trouxeram a informação de que o Lula quer mais um ministério. Como é que você pode falar em cortar gastos, em olhar para despesas correntes, se você quer criar mais um ministério? Algo para provavelmente fazer algum aceno para um lado ideológico. Nós temos ministros como Luiz Marinho, Carlos Lupe envolvidos nessas discussões. O Lupe era aquele que entregava os jornais para o Brizola, que criou o PDT, talvez poucas siglas, o PT está se aproximando disso, mas poucas siglas sejam tão emboloradas quanto o PDT. O Luiz Marinho, do Sindicato dos Metalúrgicos, ele nunca saiu de lá, ele continua presidente da CUT. Essa nota que a gente acabou de ler do PT, ela é uma nota sindical. Quem imaginaria que em 2024, no término do ano, já avançando, né, a segunda metade do governo Lula vem aí e estaríamos debatendo pautas sindicais, legislação trabalhista getulista, reivindicações que o São Bernardo do Campo faria há algumas décadas. Então é olhar para o retrovisor. O Brasil envelhece mal nas mãos do PT. E o brasileiro entendeu isso. Portanto, nada disso faz sentido. Manifesto contra Haddad cria racha no PT. Então, será que o PT agora vai se voltar contra o Fernando Haddad? Pois bem, quem é o próximo candidato? Porque o Haddad, que já perdeu 3 eleições, é só o que eles têm. Quem é o próximo nome que o PT vai tentar fabricar agora a se voltar contra o Haddad? E aqui não estou defendendo o Haddad, que, como eu disse, não é do ramo, é ruim de serviço, deveria permanecer mais uns anos ali no diretório acadêmico da USP, por aí vai. Mas quem é o sucessor do Haddad para o PT querer atirar pedra no ministro da Fazenda?